Estamos começando esse vídeo, essa chamada, essa live, esse direto. Só aguardar aqui para que as pessoas comecem a entrar e também para que o meu amigo Neto aqui. Vamos lá, Neto. Manda a solicitação para participar. Isso. Agora deixa eu ver como que eu faço aqui. Vamos ver, vamos ver. E aí, meu amigo? Fala, Fernandão, tudo bem, cara? Tudo bem, né? Tá conseguindo me ouvir bem aí? Eu tô te ouvindo muito bem. E você, tá me ouvindo bem? Tô sim. Esses fones modernos, não tô acostumado com essas coisas. Normal, né? Normal. Aí vai... Vamos ver como vai ser esse negócio. Eu tô me ajeitando aqui também. Você sabe que eu acho que é a primeira vez que eu faço uma live assim com mais de uma pessoa. Então vai ser uma experiência nova também. Ah, é? Tá acostumado a só gravar, né? Só ver você ali na câmera? Exato, né? Às vezes a gente está ministrando agora na igreja, né? Por causa da questão da pandemia, fazendo tudo online. Mas vamos se adaptando, né? Não temos o que fazer, né? A forma que a gente tem para trabalhar hoje, né? É verdade. Olha, deixa eu perguntar uma coisa. Eu tô no... Aqui o meu espacinho aqui, o meu espacinho ele é uma espécie de corredor. Não sei se está dando muito eco aí na hora de ouvir. Não, Vou para mim tá tentar resolver tranquilo. isso. Não, para mim Ah, tá tranquilo. Não sei se aqui para mim também tá, para vocês como é que tá, mas para mim tá tranquilo aqui. eu consigo te ouvir tranquilo também. Eu só preciso acertar aqui para a gente não ficar com esse eco na live, Legal. mas acho que E tá como é que bom. tá o clima aí? Tá Bom, frio? olha, já tá começando a chegar o fim do inverno, então não tá mais o frio que estava há um mês atrás. Já tá um friozinho mais tranquilo de se aguentar, mais do que a gente está acostumado aí no Paraná, sabe? Aham. Mas, por exemplo, agora lá fora tá gostoso o clima, mas dentro de casa, cara, é um frio. O vento aqui complica. Ah, Mas tá sim, bem. imagino. Coloquei a camisa, já tá bom. Dá para aguentar. Que bom, que bom. Ai, ai, o pessoal tá chegando aí, graças a Deus. Vamos entrando, vamos entrando. Olha lá. Bom, a gente tem, né, Neto, se eu não me engano, aqui o Instagram, ele limita, né, as lives em 1 hora. Quando dá 1 hora, ele corta. Vamos ver se a gente consegue bater esse papo aí dentro dessa 1 hora. E glória a Deus, vai ser denso aí essa conversa, né? Ah, vai sim. Acho que a gente pode ter muito assunto para tratar, mas eu acho que a gente consegue falar alguma coisa a respeito disso e quem sabe, se for o caso, deixar para uma outra oportunidade, né? Um ou outro assunto aí que possa E pintar, uma outra dúvida também que possa surgir também da galera aí. é verdade. Até porque falar de reforma protestante, como você mesmo disse, é um tema que tem muito conteúdo. Então, a gente não vai conseguir tratar tudo dentro de uma live, de uma conversa mais descontraída e dentro de 1 hora. É um conteúdo que daria lives e lives para a gente falar, se a gente fosse separar tópicos. Né? Vai ser mais um panorama geral mesmo, uma discussãozinha gostosa a respeito do que foi e como está sendo o nosso dia a dia hoje como igreja reformada. Que somos, né? Todos somos, querendo ou não. Exato, né? Protestantes, né, também. Bem isso. Exato. Eu até escutei um teólogo falando a respeito disso, ele falando assim, todo reformado é protestante, né? Porque a primeira linha veio o protesto, né? Primeiro veio o protesto e depois a linha dos reformadores, reformando dentro do que foi dentro do ser protestante, que Exato, protestaram por alguma coisa. exato. Ô Neto, mas não vamos prolongar demais aqui a linha. Vamos começar trocando uma ideia, fazendo um panorama geral a respeito até mesmo da reforma e do que foi também o que a gente chama de pré-reforma, né? Que tivemos ali os personagens, os pré-reformadores, que a gente vai abordar aqui um pouquinho, principalmente dois, né? Que vai ser o John Wycliffe e o John Huss.
Vamos trocar uma ideia sobre isso? O que você tem para nos Claro. falar a respeito disso? Primeiro, desculpa te cortar. Primeiro, o pessoal que está chegando, que me acompanha aqui no Instagram, e também o pessoal que acompanha o Neto, lembrando que nós estamos fazendo essa live não para falar, denegrir a imagem de ninguém, nem de igreja, nem nada. É para trocar uma ideia, para trazer conhecimento, para agregar conhecimento daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas como igreja. Também para verdadeiramente, às vezes, tirar algum tipo de dúvida que alguém tenha, ou possa ter, ou que nunca soube, nunca ouviu falar de alguma coisa. Tá bom? Isso, Pessoal, exato. Acho que a então ideia, vamos lá. a ideia é o conhecimento histórico, né? Esse é o propósito, né? Exatamente, até porque nós somos suspeitos, né, Neto? Porque você já é historiador formado, é teólogo, eu estou em formação de história, sou teólogo, sou pastor, você é pastor. Isso é uma coisa que arde dentro da gente, né? Falar da história da igreja, trazer a âmbito de conhecimento disso, que é uma coisa que a gente gosta muito e a gente quer passar isso para as pessoas. Acho que todo historiador e todo teólogo historiador tem essa vontade de trazer todo esse contexto histórico para que as pessoas aprendam a gostar, como é bom a gente ver a nossa história sendo formada. Exato. Entrando já no assunto, né, no que você propôs, tem um livro que quem quiser depois pode se aprofundar um pouquinho mais. Óbvio que existem muitos livros de história da igreja que podem te ajudar e auxiliar você nesse conhecimento. Mas tem um livro específico, eu até tenho aqui, chama Livro dos Mártires, que é esse livro aqui, essa edição que eu acho mais bonita, inclusive, do John Fox, e ele trata um pouco dos mártires da igreja, homens que morreram pela fé, né? E quando ele vai começar a tratar a respeito dos dois que você citou, né, John Wycliffe e o John Huss, né? O que a gente percebe, né, John Wycliffe primeiro surgindo na Inglaterra como um pré-reformador, o que a gente percebe logo de início é uma vacância de autoridade. Então você tem uma dificuldade com a autoridade da igreja. Então a igreja católica, que era a igreja cristã da época, acho que isso é importante a gente frisar. Então você não tinha igrejas evangélicas, protestantes ou outras denominações. O que você tinha era a igreja cristã era a igreja católica. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para não começar a trazer ou levar um contexto atual para um contexto histórico. Então, você tinha de igreja. Então, todos aqueles homens reformadores, o que eles estavam querendo, de imediato, não era criar uma outra igreja, mas era fazer aquilo que eles esperavam, reformar, arrumar, ajustar aquilo que eles acreditavam que era necessário ser ajustado. E uma das reclamações desses homens, primeiro com Wycliffe ali, depois de 1300 e pouco, era relacionada à autoridade e a alguns costumes, algumas doutrinas que estavam sendo colocadas dentro da igreja que não eram doutrinas que ele acreditava ser, doutrinas que ele acreditava que eram bíblicas, como a transubstanciação do vinho e do pão, né, que é uma doutrina ainda hoje em voga na igreja católica, entre outras coisas, como a opulência da igreja e a busca por riquezas ou coisas do tipo, né, que incomodavam o Wycliffe. Essas questões principais aí relacionadas à questão das doutrinas, né? Isso incomodava muito ele porque ele não achava a base bíblica. Ele era daquele cara que chegava na igreja e perguntava assim, mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Então, sabe aquele cara chato, né? Chega... Existem alguns ainda hoje, né? Muita gente não gosta desses caras, né? Ele chega e fala, mas viu, onde que está isso na Bíblia, né? Então ele era esse cara, né? Ele começou com essas perguntas, né? Onde é que isso está na Bíblia? Né? Onde é que está que o pão e o vinho se transformam verdadeiramente na carne e o sangue de Jesus Cristo? Onde é que está que o cristão ele não pode mais tomar o vinho, no caso, ou o suco de uva, não importa o que se ministrava, mas aquilo que simbolizava o sangue? Onde é que está determinado isso? Porque isso estava criando uma caça de autoridade. Então, o cristão comum, né, aquele que era leigo, ele já estava perdendo, inclusive, uma participação no sacramento que é a ceia. Então você comia o pão, mas não bebia mais do vinho. O vinho agora era algo separado só para o sacerdócio. Então, tudo isso começou a gerar essas confusões, vamos dizer assim, né? Esses protestos de John Wycliffe na Inglaterra, e começou a gerar perseguição a ele, né? Ele foi muito perseguido na Inglaterra,
por causa disso. Depois de morto, os caras, enfim, desenterraram o corpo dele, inclusive, queimaram, transformaram em cinza, jogaram no rio para tentar apagar a memória de tudo que ele estava fazendo, né? Tudo quanto é jeito. E aí esses ensinos dele, apesar de a gente não ter internet na época, não ter nada como a gente tem hoje, né? A Bíblia era toda, para você ter uma ideia, a Bíblia era toda escrita ainda nesse período do Wycliffe à mão, né? Ele chegou a fazer a tradução de trechos bíblicos. Essa Bíblia foi considerada como uma Bíblia herege pela Igreja Católica, que só aceitava a Igreja da Vulgata Latina, a tradição traduzida em latim. Então você não podia traduzir, era um pecado você traduzir a Bíblia para a língua original, né? A Igreja Católica não permitia isso na época. Não queria que isso fosse exposto por cuidado que ela tinha na época, pensamento que ela tinha naquela época. Então tudo isso foi gerando esse sentimento de protesto. Esse movimento, né, desse cara acabou chegando em outros lugares, foi alcançar um jovem chamado John Hus, né, em Praga, né, acho que é República Tcheca, se não me falha a memória hoje. Esse cara também recebeu os escritos de John Wycliffe, né, que o pessoal ia traduzindo, né? Esses pensamentos acabam também tocando muito o coração dele. Ele também é um homem da igreja, assim como Wycliffe também era um homem da igreja. Veja que esses movimentos não são feitos de forma externa. Isso eu acho que é importante a gente frisar, né? Porque a gente acha, o cara está de fora querendo influenciar dentro. Não, são homens que eram de dentro da igreja, né? Faziam parte do clero. Ministravam, tinham seus sermãos pregados em faculdades de teologia, em igrejas, e esses homens que acabam começando a gerar esses conflitos, né, dentro da igreja, buscando uma reforma, porque o que estava acontecendo, a forma como a igreja estava agindo, as coisas que ela vinha praticando, isso vinha ferindo esses homens e eles não conseguiam ver mudança. Então eles acabavam gerando esses protestos internos para tentar fazer essa transformação. E você tinha um problema, acho que é central a gente pontuar isso também, que era muito sério, que era um problema de autoridade. Então, a igreja chegou a ter um momento de ter 3 papas nesse período, né? Um em Roma, um na França e acho que um na Espanha, se não me engano. E já tinha ocorrido a cisão entre a igreja oriental e ocidental, né? Então você tinha o papa em Roma, né? E o patriarca em Constantinopla. Constantinopla, que hoje é onde é a Turquia, né? Pra quem não sabe, isso. Onde fica a Turquia. Exato. Então você tinha, e aquela igreja, né, muito, você vê muito pessoal na Rússia também, né, seguindo essa linha oriental da igreja que ficou. Então você já tinha tido essa cisão, você já tinha tido um problema de autoridade nesse sentido, né, de dividir a autoridade da igreja, que era a única, agora já estava com outros caminhos. Eu até disse no início que o que você tinha era a igreja cristã, não tinha denominação, mas é que eu estava me referindo nesse sentido, que era católica nesse sentido, né? Mas obviamente você tinha a oriental já e já tinha a ocidental. E essa mesmo ocidental agora passava por esses problemas ainda, né? Ela chegou de ter esses problemas de divisão de papas em lugares diferentes. E não era, e essa questão da divisão de papas não era uma questão propriamente da igreja, mas mais uma questão política, porque a gente tem que levar em consideração e no contexto histórico, que foi bem no período ali daquela Guerra dos 100 Anos, entre França, entre Inglaterra, aonde se dividiu a igreja de Roma, a igreja em Avignon na França, não consigo falar isso direito. Na França. Havia uma disputa não só clériga, vamos dizer assim, entre a igreja, mas era uma disputa principalmente política. E muito dessa encrenca, vamos chamar assim um pouco, dos pré-reformadores também estavam baseados nessa questão política, porque muitos reis, príncipes e nobres não queriam mais que a igreja, que tinha esse poder, ou melhor, tinha essa proporção de poder dentro do que era política para eles, né? Seja mesmo na questão da Inglaterra, que já dividia o reinado com o parlamento, seja na questão da França, que ainda era só o império mesmo, o reino, né? No caso, o império não, o reino, era só a monarquia. Então também tinha essa questão, a gente alinhar junto o contexto histórico. Teve o cisma da igreja,
que rompeu a igreja em igreja ortodoxa e a igreja apostólica romana, ou seja, a igreja oriental e a igreja ocidental, mas também tinha o contexto político que estava dividindo a igreja, então foi tudo estava acontecendo dentro desse mesmo período. Exato. Desculpa te cortar. Você tinha essa questão do poder muito ligado com a religião, né? Então, o próprio imperador, né? Ele era ungido pelo Papa, né? Então, você tinha essa autoridade divina concedida àquela pessoa, né? Era uma pessoa não eleita como numa democracia, né? Pelo povo, coisa do tipo, mas ela eleita por Deus, né? E quem ungia e sacramentava essa eleição divina era a representatividade de Deus na Terra, que era, nesse caso, o Papa, né? Então, tudo isso começa a ser questionado, né? Por esses homens religiosos e, obviamente, esses interesses de poder também acabam se aproveitando desse momento para tentar começarem a questionar essas questões que poderiam ser empecilhos para eles no futuro, né? Então, você ter alguém que possa dizer que você já não é mais imperador ou que possa tirar a sua unção de governador ou coisa do tipo, não era algo que agradava 100% aos imperadores, né? Você tinha esse Império Sacro Romano, germânico ali também, né? Que tinha os seus príncipes. E isso vai influenciar depois, mais para frente, quando a gente for falar da reforma mesmo em ação, né? Tudo isso estava incluído nisso tudo, né? Essa junção de fatores que vai colaborar para essa explosão que é a reforma protestante, que dá início à era da modernidade, inclusive. É verdade. E assim, se você, eu até queria só ler só para a gente ter se você me permite, só para a gente ler um trechinho aqui de um sermão do Euclid, para a gente encerrar, para a gente só sentir o clima, como é que estava a situação na época. Ele, em certo sermão, ele escreveu assim, ó, para você ver como que estava tenso o negócio. A Santa Eucaristia, depois da consagração, não é o verdadeiro corpo de Cristo. Olha, isso era uma afirmação gravíssima para a época, né? A igreja de Roma não é mais do que qualquer outra igreja, a cabeça de todas as igrejas. Pedro não recebeu, acima de qualquer outro apóstolo, poder algum conferido por Cristo. Então ele está negando, de certa forma, que Pedro seria um apóstolo maior do que os outros apóstolos. E por isso a descendência de Pedro, no caso da eleição dos papas, não caberia. Ele diz, o Papa de Roma não tem poder algum superior ao que qualquer outro apóstolo recebeu de Cristo em relação às chaves da igreja. Então ele está dizendo que as chaves da igreja não estão na mão de um homem, mas sim na igreja, né? Aquela autoridade que Deus concedeu. Você vê como que é uma questão de autoridade, né? Ele está só questionando a autoridade. E ele vai dizendo ainda, o evangelho é norma autossuficiente para governar a vida de todos os cristãos neste mundo, não sendo necessária qualquer outra norma. O que ele está dizendo? A autoridade sobre a norma de como um cristão deve viver, ou praticar, ou seguir a sua vida, está nas escrituras, e não em nenhuma bula, ou concílio, ou qualquer outro decreto que possa vir de qualquer outra autoridade religiosa. Então, você vai vendo como as 5 solas vão surgindo já por aqui, né? Que a gente vai poder ver depois. E para fechar, ele diz, nenhuma outra norma, seja por quais preceitos outros religiosos seguiem, compara-se em perfeição ao Evangelho. Nem o Papa, nem qualquer outro prelado da igreja devem ter prisões para neles punir transgressores. Que ele está falando sobre a igreja que às vezes punia aqueles que discordavam. Então veja que a questão toda é uma crítica à autoridade que estava posta naquele momento diante do que essa autoridade estava fazendo, diminuindo as escrituras, diminuindo o Evangelho e usando do seu poder, de certa forma, naquele momento. Veja que isso é uma questão muito mais pessoal do que até institucional, mas usando aquele poder para tentar fazer coisas que eles não concordavam, né? Então era mais ou menos esse o clima que se tinha ali entre esses reformadores, né? Como a gente disse, o John Hus depois acabou sendo, por defender essas ideias, acaba sendo morto, queimado, né, numa fogueira, e tratado como herege. Nesse livro, o Livro dos Mártires, você tem a história dele bem detalhada, também pode acompanhar, quem quiser depois procurar. O John Hus que tem aquela famosa frase, né? Vocês estão o ganso, mas em breve vai surgir. Eu estou parafraseando aqui, não sei falar exatamente, mas ele fala, então, queimar o ganso, mas em breve vai surgir um cisne aqui muito mais belo e vai realmente fazer o que tem que ser feito. Essa é uma frase dele, o John Hus.
E dentro dessa linha, então, né, já que a gente já foi direto aqui para o Jan Hus, e se surgiu alguma dúvida, eu já explico, porque Hus significa ganso, né, na língua tcheca, se não me engano, que é de nascença dele lá, do Jan Hus. Jan Hus, a gente fala John Hus, porque acho que portuguesado, né, John Hus, mas é Jan Hus. Isso, É o ganso. É o João, né? E O João Tcheco. é o Jean Tcheco, esse aí. E, bom, então esse foi um breve panorama aqui nosso do entendimento do que foi que a gente pode chamar de pré-reforma. Porque dentro dessa linha, tanto do Wycliffe e Jean Hus, como outros também, se não me engano, Savonarola também foi um dos, ou foi depois, eu não lembro agora, que são os pré-reformadores. E aí nós vamos chegar então no tão famoso e conhecido Martin Luther, né? O Martinho Lutero para nós, que foi o cara que, dentro do que a gente aprendeu desde de criança, até quando a gente estuda isso na escola, que pregou as 95 teses. Alguns falam que foi na porta da Catedral de Wittenberg, outros falam que foi na porta da Faculdade de Wittenberg. É bom a gente entender que tanto a capela ali, ou a igreja, e a faculdade era uma coisa, porque as faculdades que existiam eram formadas, querendo ou não, dentro do que a igreja construía. E isso até é uma coisa boa de se dizer, né? Com o advento da igreja surgindo e avançando ao longo da história, foram surgindo as escolas mais, onde as pessoas realmente estudavam, conheciam mais. É claro que a gente está falando aqui de uma limitação que havia, principalmente da questão da palavra, de não poder ser traduzido em outras línguas. Normalmente era só o clero que tinha condições de estudar e ler sobre ela, só os teólogos mesmo que conheciam mais a palavra, e é por isso, como o Neto está frisando, a gente precisa compreender que os reformadores não são pessoas que estavam aquém da situação, ou além da situação, eles estavam dentro, eram teólogos que faziam parte do clero, pessoas que estavam ali ministrando a palavra, tinham conhecimento dela, e a Bíblia é muito clara: conhecereis a verdade vos libertará. Então não é uma coisa que aconteceu com Lutero, é uma coisa que veio caminhando aos poucos, conforme a palavra ia sendo distorcida de um lado ou outro, ou coisas sendo acrescentadas, quando a própria palavra diz que não se pode acrescentar nada e nem tirar nada dela, é onde começam a surgir, então, tanto os prés quanto os que nós conhecemos hoje como reformadores. E vamos falar aqui um pouquinho, né, do nosso querido amigo Martinho Lutero, que, como eu disse, é o mais famoso, né, a história mais famosa, dia 31 de outubro de 1517, pregou lá na porta da catedral ali, ou da faculdade de Wittenberg, as 95 teses. Neto, você quer falar para nós aquela história que você me contou a respeito ali do porquê que ele pregou, a situação que depois ia lá o Johannes Tetzel no dia 1º, o porquê disso? Conta essa história, porque eu gostei muito de ouvir da forma que você explicou, e eu acho que vai ser muito esclarecedor para todo mundo aí. Faz favor. Claro, vamos lá. Então, assim, né, o Martinho Lutero, ele só para a gente chegar ali, vamos chegar rapidinho, mas ele é filho seu pai não é um homem rico, né? Diferente de muitos que acabavam seguindo a sua carreira na igreja ou como teólogo, coisa do tipo, né? O seu pai queria que ele fosse advogado, né? Mas aí ele passa por uma experiência de quase, né, de morte, e aí ele pede, né, o clama ali para Santa Ana para que fosse salvo daquela situação, né, de uma chuva, de uma tempestade de raios. Depois que ele acaba sendo salvo daquele momento, ele entra então no mosteiro, se torna um monge agustiniano, né? E estuda, segue a sua vida, a sua carreira acadêmica. Um homem extremamente voltado para as escrituras, né? Ele estuda muito a questão das línguas originais, grego e hebraico, né? Então vai trabalhar muito essa questão das escrituras, um homem muito temente a Deus. E quando ele vai evoluindo ali dentro dessas universidades que existiam, como você bem disse, as universidades eram universidades que foram criadas pela Igreja Católica. Então se tem até uma ideia equivocada em relação à Idade Média, que era uma idade de trevas ou coisas do tipo.
mas a Igreja Católica, na época, ela que estimulou e construiu a grande maioria das universidades. Muitas das expansões marítimas que você tem também foram financiadas pela Igreja, pesquisas foram financiadas porque você realmente tinha algum interesse nesse sentido por parte da Igreja. E Martinho Lutero era professor de Bíblia, né, em Wittenberg. Depois de fazer seu doutorado, ele vai começar a sua carreira lecionando em Wittenberg. A convite de Frederico Sábio, né, que o chama para participar lá de Wittenberg, que queria criar ali uma Roma saxônica, coisa do tipo, né? Então ele está dando as suas aulas ali. E uma das coisas que começou a acontecer por esse período da Reforma Protestante, ou melhor, desse dia, né, 31 de outubro de 1517, né, melhor dizendo, 1900 não é tão recente essa reforma, né, mas 1517, o que acontece, né? O que é 31 de outubro, né? Então você tinha uma prática que estava muito comum, que era a venda de indulgências. Não era uma prática que tinha começado naqueles tempos, ela já existia fazia um bom tempo, 3 séculos atrás, isso já estava sendo feito. A questão da indulgência foi uma doutrina que a Igreja, na época católica, trouxe, que era uma oportunidade de você tentar salvar a vida daquelas pessoas, os seus parentes, familiares que você conhecia, que talvez pudessem estar, de alguma forma, presos no purgatório, né? Então essa era a doutrina do purgatório, no caso, e que essas pessoas poderiam ser salvas se você adquirisse algum tipo de indulgência, que era um documento, ou relíquias, ou fizesse doações de terra, ou coisa do tipo. Enfim, se você, de alguma forma, fizesse boas ações, beneficiasse a igreja, você poderia, de alguma forma, salvar, né, essas almas que estavam no purgatório, pessoas que estavam no purgatório e que estavam destinadas a ir para o inferno. Então seria uma segunda oportunidade de salvação. E essa salvação, ela viria aí, já vem outro conflito da Reforma Protestante, viria por boas obras e não pela graça. Então nós já temos aí mais um problema doutrinário que a Reforma Protestante vai tratar lá na frente. Então, o que acontecia? Dia 31 de outubro, dia de Todos os Santos, se eu não me engano, né? Dia 31 de outubro, dia 1º de novembro, na verdade, acho que é dia de Todos os Santos. Né? Dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Era muito comum você ter procissões em Wittenberg, porque em Wittenberg você tinha muitas relíquias. Frederico Sábio era um homem que colecionava muitas relíquias, então você tinha fio de cabelo de Maria, o dedo mindinho de um santo. Então você tinha essas peças que eram relíquias da época da igreja, né? Uma pedra lá de Jerusalém, ou que tinha alguma simbologia dentro da fé cristã. E Frederico, ele juntava todas essas relíquias e isso atraía muitas pessoas na procissão de Todos os Santos. E esse figura aí que você citou, o Tetzel, né? Ele era o maior vendedor de indulgências, um dos maiores vendedores de indulgências da Igreja Católica na época, que estava precisando arrecadar muito recurso porque estava construindo a Basílica de São Pedro. Então você tinha um investimento extremamente alto nesse sentido. Então havia ali um movimento da igreja para que esses homens que vendiam essas indulgências, que pregavam essa questão da indulgência para tentar salvar as vidas do purgatório, para que essas pessoas circulassem, como o Tetzel, circulassem por esses lugares onde tinha grande concentração, e fizessem a venda dessas indulgências para poder trazer os recursos para poder construir a Basílica de São Pedro. E o que acontece? Tetzel foi para Wittenberg para poder vender as indulgências para poder arrecadar esse recurso. Entretanto, Martinho Lutero foi informado a respeito disso, e essa questão das indulgências, como o Martinho Lutero já estava trabalhando ainda só com o seu coração em relação, inclusive, à salvação pela graça, né? O justo viverá pela fé e a salvação é pela graça. Então ele estava trabalhando já isso no seu coração. Quando isso já estava incomodando, e ele fica sabendo que o Tetzel viria para negociar, né, as suas indulgências, para fazer a sua pregação e vender as suas indulgências ali, um dia antes do Tetzel fazer isso, que é o dia 1º de novembro, em 31 de outubro, Martinho Lutero escreve as 95 teses, que na verdade são um desafio, isso era algo extremamente comum na época. Então ele estava chamando para um debate, e era algo acadêmico, para você ver como a reforma é algo acadêmica. Então ele escreve 95 teses, e dentro dessas teses
ele questiona a venda das indulgências, né? E ele está querendo debater isso. Ele quer falar assim, onde é que isso está na Bíblia? É basicamente isso, né? Qual que é a base bíblica para essa doutrina? Então ele pega, escreve essas 95 teses, prega ali no castelo de Wittenberg essas 95 teses, que também é algo normal. Não pense que é algo que ele fez, nossa, revolucionou. Quando você queria fazer um debate, você escrevia essas teses e pregava ali. Elas foram escritas em latim, isso quer dizer que o propósito era de um debate acadêmico. Se ele tivesse escrito em alemão, seria um manifesto público, né? Mas não era isso que ele queria no início. O que ele estava propondo era um debate para uma discussão em relação a essa doutrina que estava acontecendo, estava posta ali. E o Tetzel tinha aquela estratégia que a gente conversou até esses dias, né, na sua ministração, que era partindo aí de 3 passos, né? Quase uma pregação presbiteriana, brincando aí com os presbiterianos, né? Então você tinha o primeiro momento que o Tetzel via. Geralmente esses caras que vendiam indulgência, eles eram pregadores eloquentes, né? Tinham uma boa oratória. Então ele vinha ali, primeiro constrangia a pessoa, né? Imagine se você tem os seus familiares, aí o seu pai, a sua mãe, hoje prestes a ser condenado ao inferno, no purgatório, né? Então você levava toda aquela pessoa ao constrangimento, a imaginar essa cena, se preocupar com essa cena. Aí ele levava você para um arrependimento no sentido, você não vai fazer nada nesse sentido, né? Você tá nas suas mãos, você pode fazer algo para resolver isso. E aí ele vinha com a terceira parte, que era a contribuição, que era para você fazer isso, você tem que comprar indulgência. Então traga aí um porco, uma galinha, ouro, prata, o que você tiver, né? E aí tinha existiam músicas, né? Se cantavam músicas para vender essas indulgências. Entre elas tinha aquela que eu senti lá da moeda ali no gasofilácio, vamos dizer, né? Uma alma saía do purgatório. Então na hora que a moedinha caía dentro da caixinha de arrecadação e ela vazia o barulhinho, aquele barulhinho salvava a pessoa do purgatório e levava ela, de certa forma, para o céu, né? Então esse era o processo que ele fazia. Então todo esse movimento do Martinho Lutero em pregar as 95 teses ali para levar isso a um debate, era nesse sentido. Ele estava questionando esse movimento, que, para você ver, né, não era um movimento novo, não chegou agora essa coisa aqui. Isso já acontecia 3 séculos atrás, a doutrina do purgatório. O próprio Frederico, né, o sábio, que era o seu príncipe, né, o príncipe ali germânico, era um homem que também recebia doações por causa das suas relíquias, que tinha as pessoas iam lá, veneravam as relíquias e doavam dinheiro, e esse dinheiro era utilizado para manter Wittenberg, para manter a catedral, construir estradas, pontes e coisas do tipo que ele fazia. Então veja que não era algo que surgiu naquele instante, mas o formato daquilo começou a incomodar, e o fato de que isso tenha se tornado uma prática muito mais, vamos dizer assim, agressiva por causa das necessidades que a igreja tinha em relação à construção da Basílica de São Pedro, que é aquela obra maravilhosa que nós temos em Roma ainda hoje, né? Então, mais ou menos esse é mais ou menos o pano de fundo de como tudo isso acontece, como essas 95 teses são cravadas ali, e uma das teses mais importantes ali, acho que se não me engano é 62, em que Lutero fala, né, que a coisa mais preciosa que a igreja tem é o evangelho, né? Então, assim, a coisa mais importante, o tesouro mais sagrado que a igreja cristã possui não são as relíquias, não são os prédios, não são, enfim, basílicas, não são igrejas, não são riquezas, mas a coisa mais preciosa que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, né, possui é o evangelho. Então, a escritura, e ela deve prezar tudo isso. Então, por trás de tudo isso já estava embutido aí essa questão da sola escritura também. Você vê como isso vai se entrelaçando aos poucos, né? Então, mais ou menos o pano de fundo, como as coisas acontecem. Obviamente, isso cria um cisma, né? Porque ele está indo contra uma determinação papal, né? Basicamente, e que vai gerar consequências futuras, né? E o interessante que eu vou dar uma frisada aqui no que você falou, né? A gente compreender isso. E realmente tem muitas pessoas que pensam que a ideia de Lutero de colocar essas teses foi algo muito revolucionário para a época, que foi algo até de rebelião,
Mas não, era uma faculdade, era uma universidade, era uma igreja, era uma catedral, mas era uma universidade, aonde os professores, o que a gente pode chamar os doutores da época, tinha o seu fórum, vamos dizer assim, colocavam um fórum lá. Olha, a gente precisa debater sobre esses assuntos, e foi o que ele fez. Colocou as suas teses, como você mesmo falou aqui, em latim, ou seja, convidando não qualquer pessoa, mas os acadêmicos, os doutores, os teólogos da época, para que houvesse aquela discussão, talvez não até no intuito de querer, como posso dizer, ser rebelde da causa, mas falar, olha, gente, tem alguma coisa errada aqui, vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos tentar chegar num consenso, porém, aí a gente vai chegar naquela parte, aquele contexto histórico muito interessante. O detalhe foi o depois, o como se difundiu isso, que bem nessa época foi quando surgiu a imprensa, né? Imprensa de Gutenberg, que começaram a traduzir as teses dele e começaram eu vou dizer assim, a imprimir, né, de forma com que o povo pudesse entender, e o povo começou a comprar aquela ideia. E, claro, Lutero já estava sendo, eu vou dizer assim, impelido ali pelo Espírito Santo de realmente trazer uma renovação, uma reforma. E quando a gente fala reforma, como até você falou um pouco anterior, não é para desmontar o que está feito e fazer um novo, porque daí isso seria demolir e criar um novo. A reforma é arrumar o que precisa ser arrumado. Mas isso começa de uma forma um pouco mais forte, ao ponto de, claro, que a gente entende que daí vem surgir depois a que a gente chama a história, né, e a teologia chama das dietas, onde o Papa começou a condenar as ações de Lutero, começou a dizer, a declarar ele, de certa forma, como herege. Uma das principais é a que a gente fala da dieta de Worms, e depois tem a dieta de... Esqueci de colocar o nome aqui. Augsburg, essa mesmo. Né? Vamos já entrar para esse assunto também, então, falando aqui da imprensa, o que foi importante, a imprensa de Gutenberg, que surgiu nessa época, que foi isso foi algo revolucionário para a época, e toda essa questão até já partindo ali para a entrada das solas e tudo mais. Claro, o que acontece, né? A treta toda começa por isso, né? Alguém foi lá, né, com o celular, tirou foto, né, das 95 teses publicadas em latim na porta de Wittenberg, jogou no Google Tradutor para o alemão, né, cara, e disseminou nos grupos do WhatsApp. Então foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Já mandou nas correntes, grupo, publicou no Face, enfim, aí bombou. Então começou assim. Então isso é uma coisa que a gente chama de doutrina da providência, né? De certa forma, Deus já tinha preparado toda essa questão da providência divina, de você ter a invenção da prensa móvel, né, por Gutenberg, ali no meio de 1400, ali perto de 1440, 439, 1439, por aí nesse período, Gutenberg cria essa prensa móvel. A partir disso, você tem ele chegou primeiro a publicar, uma das primeiras publicações dele, inclusive, né, uma das primeiras, olha que curioso, né, as primeiras coisas que ele publicou foram indulgências, ou seja, documentos salvando vidas do purgatório, liberando de perdão, né? Liberando você para pecar. Coisas do tipo. Mas aí ele publica a Bíblia, o seu maior livro mesmo, né? O grande best-seller que ele publica é a Bíblia de Gutenberg, né? Essa Bíblia tem até em museu até hoje cópias dela. Mas essa prensa, ela surge antes de Lutero, né? Então aí 60 anos antes de Lutero, vamos arredondando uma data aí. Então, quando Lutero publica as suas teses, começa a produzir os seus manifestos, os seus estudos e tudo mais, e começa a publicar isso tudo, é um momento perfeito, porque você agora não é mais manual. Aquela dificuldade que o John Wycliffe teve, porque a Bíblia era manual quando ele traduziu, e você pegou aquelas Bíblias que ele tinha traduzido e queimou e apagou um pouco aquela chama, agora você não consegue controlar, porque o cara escreve panfletos, você imprime isso em massa, né? Começa a soltar isso em massa, traduz e dissemina isso. Não à toa que, se você olhar pela história lá, vamos imaginar assim, naquele período ali de produção ativa de Lutero, 1/3 das publicações que você tinha na Europa era de Lutero. 1/3 do que se publicava, do que se imprimia em relação à literatura para você ler, era produção de Martinho Lutero. Então veja como esse homem, cara, ele foi simplesmente assim espetacular na sua produção de conteúdo. Seu intelecto era
acima do normal. O homem era uma máquina de produzir, né? Então ele produzia muito. Então esses manifestos começam a correr e correm pela Europa, né? Então essas 95 teses vão para tudo que é canto. Ele é chamado para mais debates. Esses debates, como eu já disse, não eram debates, eram comuns. Você ia para as universidades, então os reitores dessas universidades chamavam esse Lutero para participar. Nesses debates, outros homens vão se convertendo, como Martin Bucer se converte, né? Por causa a questão daquilo que Lutero está pregando, né? Entende o pensamento de Lutero. O colaborador dele, o Felipe Melanchthon. Felipe Melanchthon, que era professor na mesma universidade que ele, acaba sendo seu grande parceiro e amigo, né? Nesse sentido. Então todos eles vão começando a absorver esse material dele e isso incomoda a igreja, né? Então você tem situações sérias como a queima de materiais de Lutero, que gera uma revolta nos estudantes e professores de Wittenberg, né? Lutero tinha recebido um documento papal exortando ele que se ele não mudasse de ideia, ele seria excomungado da igreja. Como ele fica sabendo que estão queimando alguns documentos dele e tudo mais, ele irritado, junto com o Felipe Melanchthon e outros alunos, né? Ficam alvoroçados e queimam aquele documento que o ameaçava de excomungão. Não satisfeito com isso ainda, queimam tudo que é de direito canônico, os livros de direito canônico, como um ato de revolta ali, né, em Wittenberg. E aí você começa a ter os ânimos ficando aflorados, né? A situação começa a sair um pouco do controle. Aí Carlos V, que é o imperador do Império Sacro Romano, né? Ele convoca a Dieta de Worms, não para tratar sobre isso. A Dieta de Worms, dieta nada mais é do que uma assembleia, isso que significa dieta. Então ele convoca uma assembleia para tratar de questões de guerra para o Império. Você reuniu o Império todo. Imagina, você chama todo mundo para ir para uma cidade e ali você vai discutir o seu plano anual aí, né? O que você vai fazer daqui para frente em relação aos problemas que você tem, né? No Império. Então ele chama essa assembleia para Worms, que é a Dieta de Worms, e entre os assuntos que ele quer tratar, ele está percebendo que tem um movimento muito forte de radicalismo dentro da igreja. Então ele está querendo entender o que está acontecendo e resolver isso. E aí ele manda chamar Martinho Lutero para ir lá um dia específico, né? Eu vou tratar disso, e nesse dia, Lutero, eu quero que você esteja lá, que a gente vai tratar com você em relação a isso, que essa é uma questão que está me incomodando. Então Lutero sai de Wittenberg, vai até Worms, com a garantia de que ele vai ser ouvido, não vai ser preso nem morto, coisa do tipo. Aí ele chega lá na Dieta de Worms, como se fosse um julgamento, né? Onde você tem todos os representantes do imperador. O imperador não estava presente nesse momento, mas ele tinha os seus representantes da Igreja Católica e do Império ali representando. Eles colocam os livros de Lutero na mesa, né? Os panfletos, materiais que ele tem publicado, essa quantidade enorme de materiais que ele tem publicado, e exige que ele rejeite aqueles ensinamentos. Ele se nega no instante, ele fala, eu não posso fazer isso. Começa uma discussão, ele pede um dia para pensar, no outro dia ele volta. Isso acontece em dia 17 e 18 de 1521, maio de 1521. Então, você vê, a gente está falando que ele prega em 1517 as teses, mas ele vai para a dieta em 1521, né? É um tempo bem bom aí, né, de espaço, né? Quase 4 anos aí. Vamos arredondar para 4 anos. Porque a gente está falando do período medieval, né? Não uma coisa que a gente faz agora. Conecta todo mundo aí, vamos fazer uma live aqui e vamos entender o que está acontecendo. Não, os caras tinham que se programar, tinham que cruzar de navio, de cavalo, enfim, era uma coisa de tempo. Então não era uma coisa que acontecia da noite para o dia. E aí você aqui, olha o movimento. Ele desce para lá, tem essa primeira reunião, os caras pedem para ele rejeitar, ele não rejeita, ele volta. Eles até chegam a insinuar que ele estava partindo para alguma coisa muito parecida como o John Huss tinha partido, como outros caras que tinham sido considerados como herege tinham partido. Ele se sente, então, assim, preocupado, né? Porque, será que eu sou um herege, né? Ele vai estudar mais um dia, e aí ele volta no outro dia, e mais uma vez os caras pedem para ele, falam, não fique enrolando, cara, porque ele era um orador muito bom, só diz, ou rejeita ou não rejeita, fala logo. E aí ele diz, né, que ele não iria rejeitar, porque a sua consciência ia ser cativa das escrituras. O que ele está dizendo? Se eu rejeitar isso, eu rejeito as escrituras.
Se eu rejeitar o que eu escrevi, eu preciso rejeitar aquilo que foi a minha fonte, minha base, que é as escrituras. Isso gera um alvoroço na cidade, né? As pessoas... E ele fala em parte do seu discurso, ele fala essa parte final, ele fala em alemão, e ele fala em alemão porque ele quer que o povo escute, porque aquela assembleia era uma assembleia aberta, então as pessoas já ficam... Enfim, vira o fervo, né? A treta acontece. Obviamente que havia ali um interesse de tentar até prendê-lo, matá-lo futuramente, mas Frederico Sábio, já interessado também nas ideias dele, né, e é o seu príncipe regente, aquele que cuida da região da Germânica ali, acaba sequestrando ele, né, e leva ele para um castelo, esconde ele num castelo e acaba livrando ele de qualquer tipo de sanção, e ele acaba tendo que ficar escondido nesse castelo por um bom tempo, né. Então, mais ou menos, esse o caminho que o leva até a dieta de Worms, e resumidamente, mais ou menos, o que acontece ali, né. E nesse sequestro, né, a gente tem que considerar que o tempo em que ele ficou recluso ali no castelo do príncipe foi quando ele escreveu realmente a Bíblia, traduziu a Bíblia, melhor dizendo, para o alemão, escreveu muito mais ideias baseadas realmente só escrita, né, na palavra de Deus, coisas que seriam, vamos dizer assim, o seu legado para tudo que a gente, não só nós, né, mas todos que de alguma forma se tornaram protestantes, né, nesse sentido, porque se não me engano até o termo protestante só veio na dieta de Augsburg, né, que foi quando se juntou todos os que foram protestar contra o que estava acontecendo, e foi, inclusive, eu acho que foi nesse período que ele realmente foi considerado herege pela Igreja Católica, quando saiu até a bula papal, né, é isso, né, estou errado? Ele é levado, né, para esse castelo, né, é difícil a gente falar, né, são os nomes meio alemães, né, Waterburg, uma coisa assim, né, Eisenach, sei lá, eu não consigo falar muito bem o nome da cidade e do castelo, mas enfim, ele é levado para esse castelo, aí nesse castelo ele passa por momentos muito difíceis, isolado, né, o príncipe não quer que ele volte para Wittenberg para garantir a sua segurança, né, sua saúde física. Ali ele acaba, nesse momento de dificuldade, traduzindo, né, as escrituras, começa a tradução da Bíblia para o alemão, tem a ajuda de Philippe Melanchthon, né, que era um cara, seu melhor amigo, e um cara com conhecimento de grego original excepcional, então auxilia ele nesse sentido na tradução. Ele faz essa tradução da Bíblia, né, Novo Testamento, depois os livros do Velho Testamento, até completar. Aí tem uma coisa que é extremamente importante e relevante quando a gente vai falar sobre fé e religião e ciência, né, nesse sentido também. Porque história, né, principalmente. Porque, de certa forma, quando Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão, ele busca uma tradução para o alemão mais próximo da linguagem do camponês. Então, o que ele quer na tradução? Ele não faz uma tradução super erudita, por mais que ele fosse um cara extremamente erudito, doutor e tudo mais, universidade. Mas a tradução de Lutero é uma tradução para o camponês. A ideia dele é que a dona de casa pudesse ler para o filho as escrituras, que o sapateiro pudesse ler enquanto produz, que o camponês, enquanto almoça, pudesse ler algum trecho bíblico. Então, o trabalho que ele faz de unificar a língua alemã é um trabalho que é reconhecido até hoje como um trabalho literário que ajudou a dar uma identidade para a língua alemã, porque se você tinha vários dialetos e sotaques e coisas, como no Brasil você tem, né, também essa diversidade, então ele unifica em um só livro toda essa linguagem. Eu até comentei com você, né, numa conversa que a gente estava tendo, que uma coisa que ele é interessante que ele diz, ele fala assim: eu vou fazer Moisés falar tão bem o alemão que as pessoas vão até se esquecer que ele era judeu, né? Porque Moisés, de certa forma, é o autor do Pentateuco, né? Então, a hora que as pessoas verem, vão falar: nossa, mas Moisés era alemão, ele fala igual, a linguagem dele é igual à minha, né? Então, essa era a preocupação dele. Veja a preocupação dele com a sola escritura. Porque se eles estão falando de autoridade, se eles estão dizendo que a autoridade é a escritura, e se eles estão pregando isso, eles precisam fazer que essa escritura chegue até as pessoas, para que as pessoas pudessem entender isso. Então, esse trabalho
é feito com todo cuidado por ele e pelos seus amigos, obviamente, que o ajudam. A Bíblia de Lutero também existe até hoje modelos aí que estão expostos em museus na Europa também. É verdade. E, claro, a gente não pode esquecer que todas as ideias, mesmo depois da morte de Lutero, não pararam por aí, né? Como você citou do Felipe Melanchthon, foi o que deu continuidade ali a toda essa linha protestante e também, por que não dizer, reformadora, redigiu a confissão luterana, né? Confissão de fé ali dos luteros, mas não vou entrar muito nesse ponto. Mas para a gente compreender que a obra apenas começou, né, naquele ponto com Lutero, de uma forma, eu posso dizer, mais abrangente, que como a gente já fez ali um panorama geral, teve toda uma questão de pré-reforma. E eu vou até abrir aqui um parênteses, quando a gente estava falando de Lutero ser um monge agostiniano, né, a gente pensar em Agostinho de Hipona, que muitos conhecem como Santo Agostinho, né, mas a gente... na história e na teologia, a gente o chama de Agostinho de Hipona, porque ele morava numa cidade chamada... a gente traduz como Hipona, mas acho que era Hipode, não lembro agora. Era na África. Né? Se eu não me engano, é onde é Cartago hoje, né, o nome lá. Se eu não me engano, é essa. E Agostinho já era vamos dizer assim, um reformador da sua época, né, porque ele era muito... estudioso e muito voltado realmente ao que as escrituras realmente diziam. E foi um homem muito estudado, né? Tanto que a gente tem essa linha aí de monges, de padres e tudo mais, que se voltavam mais a essa linha de estudo de Agostinho. Mas foi só um parênteses aí para deixar a curiosidade no ar, quem quiser que estude sobre isso. Porque eu quero realmente chegar no ponto que a gente está frisando muito aqui, né? A gente vem falando de sola isso, sola aquilo, só a escritura, só a graça, essa revelação que Lutero recebeu de Deus a respeito, através da leitura da palavra, né? Essas solas, né, que a gente está falando aqui, que querendo ou não, são o que a gente pode chamar como que eu posso dizer? A síntese de tudo. Sintetiza tudo. Sintetiza o pensamento reformador. Vamos falar um pouco sobre elas, até porque a gente está com um horário um pouco avançado. Como você falou, acho que a gente vai ter que deixar para uma próxima live aí, a continuação da conversa. A gente nem chegou em Calvino, nem, enfim, né? Mas está ótimo. Para a gente só sintetizar, né, para o final, todo o pensamento então, dos reformadores, e começando com Lutero, né, a gente já falou que era uma questão de autoridade que eles estavam questionando e debatendo desde os pré-reformadores. Então ele vai voltar para as escrituras. Então o objetivo é voltar para a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso firme fundamento e tudo que sair dali tem que ser baseado nisso, não pode ser determinado por outras questões, né? Então quando você vai para o credo apostólico, confissões que depois vão surgindo de fé ou coisas do tipo, todos esses documentos da igreja são importantes, mas eles só são relevantes porque eles estão baseados na Escritura. Tudo aquilo que foge da Bíblia, aí você tratava como algo que não deveria ser usado. Então, quando você volta para isso, então, você tem ali pelo menos 5 solas. Pelo menos não, são 5 solas, né, que vai sintetizar isso, né? A primeira, e sola é tudo, e sola é em latim somente, né? Apenas. Então, a primeira é sola fide, que é somente a fé, né? Então, ele está falando que só pela fé, o justo viverá só pela fé, né? A outra é sola escritura, que é só a escritura. Veja, né? O que vale a autoridade maior é a escritura. Solos Cristos, que é somente a Cristo, ou seja, Cristo é o nosso único Redentor, Salvador, aquele que intermedia entre nós e Deus, então ele tira qualquer outro tipo de pessoa que pudesse estar trabalhando ali como um sacerdote, vamos dizer assim, né? Sola gratia, né? Que na verdade fala somente a graça, que ele está falando que nós somos salvos só pela graça e não por obras. Então esse é o questionamento, que é o contraponto que ele está colocando. E só lhe deu glória, que glória é somente a Deus, ou seja, nenhum homem merece a glória, só Deus. Então nenhuma autoridade humana, mas apenas a Deus. Então esses cinco pensamentos sintetizam a ideia da reforma protestante, né? Uma volta para as escrituras, uma volta para a doutrina bíblica e baseado exclusivamente nisso, e a partir disso
passo a seguir esses 5 caminhos que se unificam, sempre estão juntos, trabalhando em toda essa conversa que a gente teve desde o começo, desde de autoridade bíblica, autoridade da igreja, né, que a autoridade é Cristo é o cabeça da igreja, né? Então tudo isso você vai vendo sendo trabalhado durante os discursos dos reformadores. E aí depois, né, aí você tem toda essa parte da doutrina reformada que a gente vai ter que tratar em outro dia, que não vai caber hoje. É verdade, porque, pensa, nós temos só 5 minutos ainda de live, porque para ficar dentro da 1 hora aí que o Instagram pede, senão é ruim ficar entrando, saindo, então eu acho até legal a gente já deixar esse gostinho de querer mais para uma próxima live, para a gente entrar nesse assunto propriamente disso, os reformadores, porque até aqui, querendo ou não, a gente está falando dos protestantes. Não existe, o que eu quero deixar claro, que não existe uma diferença entre protestantes e reformadores. Mas é que a gente vai entrar agora na linha, no entendimento e na compreensão de que, por exemplo, Ulrico Zwinglio, João Calvino, são reformadores daquilo que foi protestado, né? Então, houve-se o protesto, olha, essas são as teses do protesto, essas são as linhas de confissões, e agora se inicia verdadeiramente, posso dizer dessa forma, a reforma em si, né? Principalmente sistematizada através dos ensinos ali de João Calvino. Foi o cara que realmente sistematizou a teologia reformada, vamos dizer assim. O Felipe Melanchthon também, né, trabalha muito com a confissão de fé luterana também, então ele isso vai aparecer na confissão na dieta de Augsburg também, né? Ele também consegue sintetizar um pouco disso também, né? É verdade. Bom, Neto, antes da gente encerrar aqui, primeiro eu queria te agradecer de novo por ter aceito esse convite aí da gente trocar essa ideia, conversar um pouco. É tão gostoso a gente conhecer mais da história e às vezes os detalhezinhos que estão dentro da história que às vezes a gente não ouve, não é contado, e é gostoso a gente trocar essa ideia. Obrigado mesmo, que Deus te abençoe aí, você, a família toda, em nome de Jesus, né? E assim, só para finalizar rapidinho, só para dizer, né, acho que a gente falou sobre reflexões, né, o que a gente talvez precisa trazer para os dias de hoje, né? É isso que eles falaram, né? Vamos voltar para as escrituras, né? Se a gente tivesse que pensar em reforma, se a reforma ainda está funcionando, a gente já não tem mais desculpa de dizer que era outra igreja, que era outro povo, que era isso, que era aquilo. Hoje o protestantismo está aí, as igrejas evangélicas estão postas. A questão assim como foi feito de dentro para fora, né? No caso, o povo que estava dentro, acho que está na hora da gente refletir sobre isso, né? O que realmente está na Bíblia e o que não está na Bíblia. Acho que essa é a grande pergunta que eles sempre faziam, né? Só a Escritura, confiar verdadeiramente no que a palavra de Deus diz, entender, buscar compreender, não só racionalmente, mas buscando em oração, buscando através realmente da direção do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala com a gente, Deus fala com a gente através da palavra. E acho que para os dias de hoje, talvez seria a maior somente aqui, a maior sola seria isso, sola escrita, a gente focar realmente no que a Bíblia está dizendo e deixar Deus falar. Eu até abro aqui nesse 1 minuto que a gente tem, assim, para testemunhar, abrir um testemunho para vocês verem como isso é importante. Tenho acompanhado já há praticamente 1 ano a minha mãe, que eu acho que deve estar assistindo a gente aqui. Ela começou a ler a Bíblia junto comigo. A gente fez um planinho de leitura ali, simples, para conhecer a história, para conhecer mais do Evangelho. E, rapaz, a minha mãe já está quase terminando de ler a Bíblia, né? Falei para ela, leia no seu tempo, leia com calma. E às vezes eu fiquei assustado, coloquei até aqui uma enquete, onde 80% das pessoas que responderam sendo cristãs, cara, pelo menos ler um capítulo por dia da Bíblia, não vai perder tempo com isso. Pelo contrário, vai ganhar tempo e, acima de tudo, vai ganhar entendimento e sabedoria que não vem de homens, mas que vem do alto. Amém. Então, que essa reflexão fique para todos nós, né? Para todos nós. Tá bom? Neto, um beijo, um abraço, obrigado pela essa conversa, foi muito gostoso estar com você aqui. Fica aí no WhatsApp, a gente já conversa mais um pouco. Para vocês que estão assistindo a gente aí, tanto aqui
que acompanha a gente aqui em Portugal, no Brasil, o pessoal que está no meu Instagram do Neto, que Deus abençoe vocês, obrigado mesmo pela companhia de vocês. Quem sabe vai vir uma próxima live aí para a gente falar um pouco mais ainda da continuação que não deu para falar hoje, tá bom? Queridos, Deus abençoe, obrigado. Tchau, gente. Agora eu quero ver como que eu encerro esse negócio aqui. Aperta no xizinho lá em cima. Ai, Jesus, esse povo que não sabe fazer live é difícil, né? Mas eu não nasci para isso, não. Acho que é Um abraço, gente. Deus abençoe.